Gente, olha só, recentemente a atriz e apresentadora Giovanna Eubank relatou que seu filho Bless foi diagnosticado com transtorno do processamento sensorial. Você sabe o que é isso? Quais são as características? Quais são os fatores de risco? Por que transtorno do processamento sensorial frequentemente é confundido com autismo? Essa semana eu vou mergulhar nesse tema e nos próximos dias eu vou me aprofundando no assunto. Hoje a gente vai saber o que é e por que é confundido com autismo. Olha só, o primeiro conceito que eu queria marcar aqui com vocês é que transtorno do processamento sensorial pode ser uma comorbidade do autismo, inclusive frequentemente isso acontece, cerca de 50% a 90% dos pacientes com autismo têm transtorno do processamento sensorial, mas ele pode ser uma comorbidade de outras condições. Por exemplo, criança que tem TDAH pode ter transtorno do processamento sensorial, criança que tem transtorno do desenvolvimento da coordenação pode ter esse diagnóstico e até pacientes com X frágil. Mas vocês vão perceber que tem crianças que têm transtorno do processamento sensorial e mais nada. Ou seja, também pode ser um diagnóstico isolado. Enfim, o que é isso? Sensorialidade, primeiro passo. Sensorialidade, o próprio nome já diz respeito a como o nosso cérebro recebe, interpreta e organiza sensações para ele realizar determinadas tarefas sociais no dia a dia. Como ele recebe sensações, não são só auditivas, como ele recebe sensações auditivas, sensações visuais, olfativas, gustativas do paladar, sensações táteis e até proprioceptivas. A criança que tem transtorno do processamento sensorial, ela não consegue sentir e perceber sensações do ambiente do jeito e da intensidade adequada que ela deveria sentir. Por exemplo, ela percebe ali uma sensação visual e entende como agressão. Ela recebe um estímulo sonoro leve e fica muito irritada, não suporta aquele estímulo. E aí fica até agressivo muitas vezes. Essas crianças, elas recebem as sensações de forma exagerada. Sensações que geralmente nós percebemos de forma leve, elas percebem de forma intensa. Enquanto outras sensações que para a gente são sensações intensas, eventualmente elas podem receber de forma prazerosa. É o que a gente chama de hiporresponsividade ou hiperresponsividade. Isso é transtorno do processamento sensorial. A criança tem os sentidos aflorados. Ela recebe as sensações de forma exagerada. Tudo bem? E por isso que você vai perceber, quando você está diante de uma criança que tem transtorno do processamento sensorial, ela vai evoluir na primeira infância com muitas dificuldades. Dificuldade de sustentar a atenção em determinados ambientes. Por isso que a atriz apresentadora ela relatou que muitas vezes o Bless ficava aéreo. Ela ia para um restaurante, estava com muito barulho e ele ficava aéreo. Por quê? Porque ele estava se poupando daquele estímulo. Por isso que muitas vezes você confunde até com autismo. Ela vai evoluir com dificuldade, por exemplo, no desempenho motor. Dificuldade de sentir aquela sensação ali do lápis, por exemplo. Uma dificuldade no planejamento, na execução do comportamento, do movimento, de manuseio de objetos. Então, entendendo essas características, você entende por que essas crianças são confundidas com crianças autistas. E falando do autismo propriamente dito, muita gente acha que o autista tem medo social, mas não é isso. Na verdade, ele pode ter medo social simplesmente porque ele tem ele tem um diagnóstico de transtorno do processamento sensorial. E aí vai para um restaurante, sente um cheiro que ele não gosta e fica extremamente irritado, quer sair dali, se torna até agressivo. Você entende por que autista ele não faz contato visual. Você entende por que o paciente que está dentro do espectro do autismo, ele não quer abraços e toques. Ele não quer colocar uma roupa ali com uma textura, né? Porque ele sente coceira ou ardência quando coloca aquela roupa. Você entende por que o autista ele tem dificuldade de ingerir determinados alimentos,
Tem pacientes, por exemplo, que não gostam de alimentos crus, que só gostam de alimentos fritos, que têm pavor de alimentos molhados, fazem até vômitos. Dificuldade, por exemplo, de desfraldar, porque ele tem medo do vaso sanitário, ele acha que ele vai cair ali. Ou tem medo da própria temperatura, porque a tampa do vaso sanitário ela é mais fria. Então, só daquela temperatura mais fria ele tem medo. Ele tem um transtorno sensorial tátil, por exemplo. Por isso que muitos pacientes com transtorno do processamento sensorial e muitos autistas têm atraso na motricidade fina, porque ele tem um transtorno sensorial proprioceptivo, ele não consegue sentir o lápis direito, e aí segura assim. Ele não consegue sentir a laranja e falar que aquilo é a laranja. Ele não consegue sentir a pessoa apertando. Às vezes a pessoa aperta ele leve e ele acha que está apertando muito grande, muito forte, e entende isso como agressão. Isso é transtorno do processamento sensorial. Por isso que muitas vezes confunde com autismo, porque muitas vezes a criança vai ficar aérea. E esses conceitos têm que estar muito sedimentados na memória de quem está lidando com essas crianças. Musicoterapeuta, terapeuta ocupacional, que é o que mais sabe de transtorno do processamento sensorial, fonoaudiólogo. Por que eu estou falando isso? Até eu mesmo. Eu já vi muita criança estagnada na terapia porque está recebendo um estímulo visual ou um estímulo sonoro que não está suportando e aí quer ir embora da terapia. Então isso tem que estar guardado na nossa memória. Essas são as principais características do transtorno do processamento sensorial, os principais fatores de risco. Eu falei lá no início do vídeo. Tudo bem? Nos próximos dias vou estar colocando outros vídeos me aprofundando no tema para a gente aprender todos os conceitos. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Grande abraço.